Fala pessoal, boa noite. É quem está ao vivo aqui comigo nessa aula número 3, semana 3 de discursivas, hein? Vamos completar aí 17 semanas até a véspera da segunda fase da Federal. E nesse simulado discursivo número 2, então a gente já tem aí o segundo simulado, amanhã vocês vão receber o terceiro simulado, né? Aí gostaria de saber da galera que está aqui comigo, né, ao vivo, tá aí o Anderson, tá aí Ana Paula, acho que a Luísa entrou também, deixa eu confirmar aqui, é a Luísa que entrou. Fique à vontade, usar o chat, ligar a câmera, se quiser ficar com a câmera desligada também, porque às vezes essas horas a casa tá mais, né, desarrumada, né, a pessoa já tá indo dormir, mas fique à vontade em ligar a câmera se vocês quiserem, né, e essa aula é para vocês. Deixa eu autorizar que a Isabela tá chegando também. Essa aula é para vocês, então podem perguntar, pode me parar a hora que vocês quiserem aqui, tá bom? Eu tenho mais ou menos, né, ali a ideia do que eu vou atacar aqui, do que eu vou comentar dentro desse simulado, mas aproveita esse momento para tirar dúvida, para perguntar o que ficou mais complexo dentro desse segundo simulado, né? Só para a gente fazer uma visão geral aqui do simulado, eu coloquei uma parte ecológica, né? Então, aqui olhando o gabarito e guia de correção, né? Na parte ecológica, eu coloquei ali na questão o efeito de borda. Veja, às vezes a gente fica estudando a ecologia clássica, né? A parte de biomas, a parte de cadeia alimentar, pirâmides ecológicas, ciclos biogeoquímicos, e aí a gente toma uma rasteira no vestibular, porque ele vem com uma questão de efeito de borda, né? Fragmentação de habitats, ele traz alguns conceitos, assim, que estão em alta até da gente falar agora, de fragmentação de habitats, efeito de borda, então é importante eu trazer para vocês isso, eu vejo como uma parte de atualização, assim, né, de um momento que talvez não apareça nos livros de biologia ainda com muita relevância, como o assunto merece, mas que é a minha responsabilidade trazer para vocês, né? Como eu estou sempre lendo novos artigos, né? Esse assunto, efeito de borda, ele está em alta, né? Fragmentação de hábitats, efeito de borda, corredores ecológicos. Então, são palavras que, se aparecer, você tem que escrever bem sobre isso, né? Tem que ter já a tua ideia formada. O que é um efeito de borda? O que é um corredor ecológico? Né? O que leva você ter um ambiente fragmentado, a gente sabe, né? O desmatamento, a queimada, isso vai fragmentar um ecossistema. A exploração, para você poder ter ali uma monocultura, né? Criação de gado, produção de arroz, produção de algodão, né? Mas, tá, e um ambiente fragmentado, por que ele é mais sensível do que um ambiente que não está fragmentado, né? Porque aumenta esse efeito de borda, né? Então, por isso, vocês vão perceber que eu trouxe esse tema. Talvez a Federal não cobre uma questão inteira sobre efeito de borda, mas o meu papel agora, como a gente tem 17 simulados, é ir trazendo essa temática que vai já montando, né? Vai preparando a cabeça de vocês aí para falar sobre o assunto, né? Talvez não tenha que falar uma questão inteira sobre o efeito de borda, mas talvez isso venha como uma palavrinha que às vezes faz o aluno perder a questão, né? Falar, cara, eu perdi a questão, professor, porque eu não sabia o que era o efeito de borda, né? Então agora a gente já tem esse treinamento aí. Aí vem de novo aqui a questão da epigenética, junto com o lamarquismo, aqui eu digamos assim, que eu avanço um grau a mais, né? Para um momento mais de discussão sobre como que eu consigo juntar a epigenética e o lamarquismo. Isso já tem algum tempo já que a Federal cobrou, então talvez, né, a gente possa pensar que está na hora da Federal trazer alguma coisa novamente, porque a parte de evolução a Federal cobra bastante, mas ela não cobra evolução só Lamarck, ela pode trazer uma epigenética e lamarquismo numa questão, né? Então isso já foi uma questão de segunda fase, né? Mas como já tem aí um bom tempo que isso veio numa questão, pode ser que ela traga novamente. Então, eu preciso treinar vocês. O que é epigenética? Tá, mas e como que relaciona a epigenética e o lamarquismo? Por que a epigenética, ela ressuscita o Lamarck, né?
nesse tema aí. A questão de epistasia, né, que a galera do extensivo viu comigo recentemente, mas que também é um assunto que envolve interação gênica, que é importante, né? Sistema respiratório, se respingar alguma coisa ali ainda associado à Covid-19, né, que relaciona com o sistema respiratório, que eu coloquei mais papo reto, né, ali do sistema respiratório, mas é um sistema que ainda está em alta por conta da Covid-19, da pandemia, ainda está respingando, né, situações que vêm associando ali o sistema respiratório, até porque, nem diria a Covid-19 em si, né, mas a gente está com situações de síndrome respiratória grave, principalmente em crianças, que estão levando à hospitalização de crianças, muitas vezes até para UTIs, unidades de terapias intensivas, né? E, então, é um assunto que está em alta, essa questão de síndrome respiratória aguda, né? Que não está ligado diretamente com a Covid-19, né? Mas está incomodando, está superlotando os hospitais, principalmente hospitais infantis, né? Queimadas e ciclo do carbono, então, uma questão clássica, né? Mas para a gente fortalecer essa temática. Sistema BO e fator RH, que também é uma questão clássica, né? A gente também não pode fugir das questões clássicas, senão eu fico aqui só atirando para temáticas atuais, né? E a gente esquece daquilo que é base, né? Tem que saber falar sobre sistema BO e fator RH, né? Tem que ter isso bem definido. E malárias, quando a gente fala de malária, é a parasitose que mais mata no mundo, né? Então, dentro das parasitoses que nós temos, a malária é a que mais mata no mundo, atinge mais de 2 milhões de pessoas todos os anos, então é uma doença que é importante, né? E eu trouxe uma temática interessante aqui, até, né, talvez nem pensando que eu gostaria que você gabaritasse isso nesse momento. Eu não penso isso, tá, gente? Às vezes você fala, caramba, o Giovanni está cobrando um nível acima até do que ele comentou. É porque é aquela provocação que eu faço, né? Por que tem vacina na África, mas não tem vacina no Brasil? Né? Eu tenho que preparar vocês para isso, né? Malária tem vacina lá na África, mas não tem vacina aqui no Brasil. Por quê? Né? Então, aqui eu trouxe uma parte de texto, né, que vai trazer uma resposta muito técnica. Essa resposta modelo talvez até assuste vocês. Você vai falar, caraca, eu tinha que saber disso? Não, não precisava saber disso aqui, né, dessa parte aqui, tá? Mas eu coloquei essa parte na resposta modelo premiando, né, premiando no sentido de te dar essa informação, né, que eu vou trazer de alguma pesquisa ali, para que você saiba, legal, tem vacina na África, no Brasil, a Anvisa não liberou essa vacina, por quê? Né? Então, a gente tem 4 tipos aí do plasmódio, né? Então, a gente vai trabalhar isso. Então, só justificando aqui, antes de vocês colocarem, né, suas considerações aí, o que vocês acharam, né? O que mais incomodou, ficaram satisfeitos com esse simulado, né? Fiquem à vontade em comentar agora aí o que vocês gostariam, que daí, passando esse comentário inicial de vocês, eu vou trabalhar uma questão por vez, né? Podem ficar à vontade aí. Quem quiser comentar pelo chat, né? Às vezes eu olho para cá que eu trabalho com 2 telas aqui, né? Então aqui, né, tá a tela que vocês estão enxergando tá na minha frente aqui, que daí eu consigo riscar ela tudo. E a câmera, né, para eu poder enxergar vocês, eu deixo no segundo monitor aqui. Então quando eu tô olhando para cá, na verdade eu tô vendo o Anderson lá, né? Tô vendo os outros alunos ali também, tá? E aí, gente, o que vocês acharam, né? Aceito sugestões também, tá? Se tem algum assunto que às vezes assim eu fico, né, buscando, e às vezes se tem algum assunto que te incomoda, que você fala, Tony, traz algum assunto aí pra gente, né? Vamos debater sobre algum assunto. Como são 17 simulados, dá tempo da gente trabalhar as dores de vocês, né? Manda aí. Professor, eu queria falar só que eu acabei não conseguindo fazer esse simulado, né? Aham. Mas fazendo estudo pelo simulado e pelos critérios, né? Eu gostei desse jeito mais detalhado da resposta, sabe? Da resposta modelo, porque
dar um direcionamento, sabe, na hora de pesquisar ali as minhas Uhum. dúvidas, e o efeito de borda mesmo eu não conhecia, né? Eu conheci só dos corredores ecológicos. Então, já me ajudou muito, sabe, na hora de estudar ali. Ah, bacana. Fico feliz, cara. Eu... É E lógico, né? Pode falar. não, eu ia falar que as questões do sistema, da parte clássica, né, do ABO, achei muito boa, mas a parte da malária, sabe, que é lá que eu não conhecia, cara, não conhecia, Uhum. achei legal, sabe, puxar assim, diferente, que nem quando no passado você fez uma questão sobre peixes, entendeu? Falou sobre peixe beta, cara, eu falei, nossa, e Às vezes você vai falar, não vai cair a questão do peixe beta, né? Mas aquilo te traz um repertório, né, para você se sentir mais. Quanto mais informação a gente vai se sentindo mais seguro, né? É, até no dia que eu conversei com a Ana, que está presente com a gente aqui, né? A Ana estudou muito ali a questão da neurofibromatose. E assim, é, a experiência nos deixa humilde, né? Eu espero isso, né? Pelo menos comigo, assim, eu vejo por esse lado. Quando eu comecei lá atrás, dando aula em cursinho, eu dizia que eu fazia muito mais mágica, né? Para poder ganhar os alunos. Com o tempo você vai vendo, cara, eu faço menos mágica hoje, porque a gente acaba ganhando o aluno com o conhecimento mesmo, né? Então o aluno começa a olhar para você, não com aquele professor é o que faz mágica, não, aquele professor é o que tem conteúdo que faz uma aula legal, né? Que dá uma aula legal, que traz coisas novas, né? E usa eventualmente uma mágica num contexto da aula, alguma coisa assim, né? Então, lá atrás, essa talvez insegurança de começo de carreira, a gente acha que tem que saber tudo, né? E quando eu comecei nos cursinhos de Curitiba como professor assistente, naquele momento que os cursinhos bombavam, então fazia fila para tirar dúvida, e eu ficava ali, às vezes, uma tarde inteira tirando dúvida do aluno, e aí, era muito exercício. O que a gente fazia? 3 exercícios por aluno. E o aluno que queria tirar dúvida de novo entrava para o final da fila e às vezes não dava tempo nem de rodar a fila inteira, né? Então, isso foi me dando repertório também, né? Foi me fazendo ir atrás. E ao mesmo tempo eu vejo que a gente vocês, enquanto profissionais médicos também, vão perceber que quanto mais a gente cavoca, quanto mais a gente busca informação, mais a gente aprende. Então, eu vejo que eu aprendo todo dia. E assim, fico feliz. Eu, inclusive, aprendi com a Ana, né? A Ana trouxe aí muitas informações relevantes em relação à neurofibromatose, que me fez ir atrás de novo, né? Ali em relação às informações, né? Dessa característica genética. Então, assim, eu aprendo muito com vocês também. Por isso que eu digo, me provoquem, mandem informações, né? Em sala de aula também, quando a gente está ao vivo, né? Ou online, às vezes a pergunta de um aluno direciona a aula para um nível muito melhor, assim, né? Então, fiquem à vontade mesmo em mandar sugestões. Onde que está a dor de cada um de vocês? Então, eu vou aproveitar e vou falar para você. Existe uma questão, não sei de qual vestibular, mas que Aham, fala sobre neurofibromatose. Eu sei que você tem os Super aham, Pro, não sei o quê. Se sim. tiver como pesquisar pela palavra, traz essa questão para nós resolver em genética, Ah, vou anotar aqui. Se não, porque eu vou ela ver é o que do, que eu... ela é do cladograma que fala? Não, aquele que Heredograma. heredograma. Eu Ah, esqueci o tem... nome. Eu já me encontrei com ela uma vez, não lembro mais dessa questão, não lembro nem se eu fiz a questão, mas já que você comentou, Eu né, tenho da assinatura de Super Pro. neurofibromatose, Aham, acho que legal. dá para a gente entrar em contato, pelo menos, com a questão ali e ver o que vai dar. Vou Se trazer tiver para você. alguma outra, pode trazer também, eu só sei de uma, então, Já anotei aqui para colocar na lista, tá? E então é isso, a gente tem que ter essa humildade de, cara, a gente nunca vai saber tudo, né? A informação ela tá se multiplicando. E assim, esse gabarito aqui, né, comentado, o que que eu faço, né? Eu uso muito a questão da inteligência artificial, que é uma ferramenta brilhante que está nas nossas mãos, né? Eu tenho um módulo pago aí, hoje está na versão 5, né? GPT-5 agora. Então eu jogo ali, ó, coloco o que, que eu gostaria que aparecesse nesse efeito de borda. Então, na questão da malária, só para vocês entenderem, eu provoquei o chat GPT, né? Falei, não, meu aluno tem que saber, né? E aí eu fui colocando ali,
Então, às vezes, fica uma questão, uma resposta muito acima do que a gente espera, mas com a ideia que vocês entendam, a minha resposta está dentro disso daqui. Daí, o que interessa para vocês mesmo, né, entra na parte de critérios ali de correção, tá? Talvez nem citar ali o epinuzoíto, mas citar, né, alguma coisa do parasita em relação à persistência da infecção, né? Talvez a palavra epinuzoíto ela seja muito específica a nível de uma prova de ensino médio, né? Coisa que a federal às vezes surpreende a gente, né? Como eu mandei para vocês lá, mais de 30 filos, né? Pessoal do extensivo, o pessoal da discursiva, eu vou mandar para vocês isso daí ainda, tá? Quem entrou na discursiva agora, eu fiz uma pesquisa, porque a gente estuda a nível de ensino médio só 9 filos animais. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Mas a federal já cobrou 2 filos que eventualmente não está nem no livro de ensino médio, o mais completo que a gente tem aí do mercado, que é o do Amabis e Marto e da Sônia Lopes, né? E aí eu fiz essa pesquisa, né? Porque na universidade, lá, biologia, no curso de biologia, a gente estuda mais de 20 filos. Mas eu fiz uma lista com mais de 30 filos, os principais, né? Porque se pega ali alguns, principalmente os 2 que a federal já cobrou, né? E a sacanagem foi que a federal cobrou o filo de uma forma que era... O aluno tinha que saber aquela informação. Você fala, caramba, né? Mas essa informação não está em nenhum livro. E aí não cancelou aquele ano, não cancelou aquela questão, né? E ficou como uma questão fora da curva, assim, né? Talvez premiou um chute certeiro ali, né? Porque o aluno, se ele fosse pela exclusão, ele ficava exatamente naquele filo que a gente não tem nenhum livro de ensino médio, né? Então, por isso, às vezes, essa resposta que eleva um pouquinho, né? Aí traz mais informação para que vocês ganhem esse repertório também, né? E talvez, como eu disse, dependendo do cotidiano de vocês, não está dando tempo de fazer o simulado. Faz o que o Anderson falou, né? Faz o estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? Cara, em questão de 2 horas, né? Ou talvez com a prática, você pega, lê a questão, né? Ali não precisa fazer uma resposta, mas você faz aqui, efeito de borda. Cara, nunca ouvi falar efeito de borda, né? Mas se fosse para eu escrever uma resposta, o que eu ia colocar aqui? Eu ia falar de fragmentação de hábitats. Eu ia falar de desmatamento, né? Coloca tópicos. E aí você vai lá para o guia, né? O gabarito ali de estudo. Eu estou mandando para vocês no WhatsApp o simulado, né? Mas para não dar spoiler, eu mando daí na plataforma. Daí você consegue baixar lá na plataforma a parte do guia, né? Mas se você às vezes estiver na rua e falar, professor, manda para mim aqui, eu mando também no WhatsApp, tá? É que eu só não mando porque eu não sei que momento que algum aluno ainda vai fazer o simulado, então para não dar aquele spoiler, o aluno abrir, né, o gabarito. Então esse gabarito e o guia de autocorreção eu estou subindo lá na plataforma de vocês, tá? Para quem é do extensivo, eu abri uma nova aba discursivas, e para quem é do curso de discursivas, está mais papo reto ali, né? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar com as questões? Eu vou falar de novo, então. Manda. Não, eu só ia dizer que eu também ainda não consegui fazer, mas estou priorizando botar em dia algumas aulas, que eu estava muito atrasada, mas já estou chegando perto. Hoje eu já cheguei, terminei de assistir as que estavam lá da frente B, e eu dei uma lida meio por cima, não consegui ler tudo também, mas estou priorizando fazer isso antes da gente, antes da aula, para saber mais ou menos o que a gente vai conversar. E hoje, quando eu fui fazer o download para imprimir, eu vi que acho que foi o 2, você tinha colocado como Word. Eu só ia te pedir se você pode mandar por PDF, porque às vezes eu baixo no celular e vou passar para o computador e ele desconfigura. Entendi. Aí, só por isso mesmo. Porque já peguei outras listas de exercício que estavam em Word que eu tive que consertar no computador. Eu lembro que você sinalizou. Mas deu tudo certo. Eu vou colocar nos 2, então, tá? Vou colocar tanto no Word quanto no PDF. Daí fica a critério, né?
que daí quem preferir no Word, faz no Word. E também porque às vezes eu baixo no tablet para escrever, resolver no tablet, e no tablet é melhor PDF para resolver. Ah, perfeito. Beleza? Tranquilo. Beleza, já Só anotei, isso mesmo. anotado aqui para colocar as duas versões lá. Tá? Então, inclusive, esses que eu não subi ali, eu já atualizo também, tá bom? O Anderson também comentou que prefere. O Anderson comentou aqui aquela questão das enzimas, né? As hidrolases ácidas lá dos lisossomos, né? Verdade, aquele ano também foi assim... Muito específico, cara. Hoje aí qualquer professor de biologia vai falar de organelas celulares, vai falar das hidrolases ácidas, né? A gente vai aprendendo também, né? Falar, pô, ela cobrou, tem que falar, né? Mas aquele ano foi, né? Foi surpresa lá, assim, o nível, né? De cobrança. Beleza, gente. Então vamos digerir isso daqui juntos, né? A questão 1, eu já justifiquei para vocês porque que eu coloquei, né? Realmente eu não esperava que vocês, nesse momento, se é o momento de errar, a gente tá saindo para dirigir o carro e bater, ralar o para-choque agora, né? Não pode bater o carro no dia do vestibular lá, no dia da prova tem que fazer bonitinho. Então, se é para errar, se é para ganhar informação, por que eu errei? E tem uma coisa interessante, né? Principalmente se você é um aluno detalhista e exigente, aquilo que a gente erra e a gente vê o erro, a gente costuma fixar aquilo na memória, né? Fala, cara, né, errei, não vou errar mais, né? Então, áreas de mata fragmentada, imagine uma mata fragmentada, se estuda lá bioma, né? Sei lá, pega a Mata Atlântica, hoje eu dei aula de biomas brasileiros, Mata Atlântica no ano de 1500, Mata Atlântica 2025. Você vai ver, né, o que sobrou da Mata Atlântica original. Hoje a gente tem em torno de 7 a 12% da Mata Atlântica original. Então a Mata Atlântica, ela é classificada como um hotspot, né, ou seja, um bioma que tem elevada biodiversidade e que foi muito fragmentado. No Brasil a gente tem 2 hotspots, tem a Mata Atlântica e tem o Cerrado, né, 2 biomas que têm elevada biodiversidade, mas que foram fragmentados, né, excessivamente. Então, isso entra como hotspots, né, biomas que são hotspots. No Brasil, Cerrado e Mata Atlântica. Essas áreas de mata fragmentadas, que você já pode, né, até ter como exemplo Cerrado, Mata Atlântica, né, cercadas por áreas desmatadas ou modificadas, apresentam alterações ambientais chamadas de efeitos de borda. Esse fenômeno, ele modifica a temperatura, né, fatores aqui, né, físicos, físico-químicos, né, temperatura, umidade, iluminação, são os fatores abióticos e até a composição de espécies, não chega a mexer nos fatores bióticos também. Então, aqui eu estou falando fatores abióticos, fatores bióticos, já trazendo repertório também para você poder falar sobre, né? Podendo afetar ecossistemas inteiros, né? Então, como que eu poderia, de repente, falar, na minha resposta, eu não vou colocar temperatura, umidade, iluminação. Cara, troca tudo isso por fatores abióticos, né? Composição de espécies, troca isso por fatores bióticos, né? Ou comunidade, né? A comunidade, eu estou falando dos seres vivos, dos fatores bióticos, podendo afetar ecossistemas inteiros. Então, explique como o efeito de borda pode influenciar a biodiversidade em áreas florestais fragmentadas. O efeito de borda é assim, né? Imagine que eu tenho aqui uma região, tudo isso aqui é mata, né? Agora, imagine essa região, ela vai ser fragmentada. O que sobrou daquela região ali, anos depois, você vai ter isso aqui, né? Vamos supor que de toda aquela região ali, o que sobrou foi isso aqui, né? Aí, eu até brinco, né, a ideia lá da bile. O que a bile faz com a gordura? Ela emulsifica a gordura. Ela quebra uma gota de gordura em gotículas menores. Quando a bile quebra uma gota de gordura em gotículas menores, isso facilita para que a lipase pancreática possa atuar em vários sentidos aqui, né, em várias direções. Isso aumenta a superfície de contato da enzima, facilitando a digestão. Mas o que isso tem a ver com o efeito de borda? Quando você tem um ambiente fragmentado, aumenta a superfície de contato. Isso vai influenciar
vai mudar a temperatura, porque agora esse bioma está totalmente fragmentado. Então, a temperatura dessa área fragmentada já não é a temperatura do ecossistema original, né? E isso, gente, intensifica ainda mais o risco desse bioma ser ainda mais fragmentado, ou seja, dessa área aqui que quebrou, né? Ela poder ser quebrada ainda mais, né? Então, essa região fragmentada ali pode fragmentar ainda mais. E quanto mais fragmentado ele está, maior o risco de extinção, tanto, né, de espécies animais, quanto espécies vegetais, espécies como um todo, né? Isso vai intensificando o quê? Isso mexe na iluminação. Então, aquela região que tinha uma grande região de sombra para as briófitas, que tem uma preferência por ambientes sombreados e úmidos, pode levar à extinção das briófitas. E se a briófita era uma caminha ali, né, para muitas espécies animais que viviam naquela umidade também, né, isso leva à extinção dessas espécies animais também. Porque se uma espécie ela sofre extinção, isso leva ao efeito cascata, né? Outras espécies que dependem dela são extintas também. Então, o efeito de borda é o seguinte: quando você tem um ambiente totalmente, né, aqui inteiro, é a questão da superfície de contato. Diminui a superfície de contato. Então, os agentes externos que podem levar esse ambiente à extinção, ele só consegue atuar na superfície. E o centro, né, ele consegue manter toda essa região aqui num único clima, né? A temperatura mais estável, a iluminação, né, mais estável, no sentido se a mata é fechada, né? A questão da composição das espécies tem uma maior estabilidade. Agora, fragmentou, gente, quebra a estabilidade, né? Fragmentou, mexe na iluminação, porque isso daqui que era sombra já não é mais sombra, né? Se você pensa isso na floresta amazônica, a floresta amazônica a gente aprende que ela tem solo raso e pobre. A floresta amazônica ela tem potencial para desertificação. Quando você estuda os grandes desertos, né, você estuda a latitude dos grandes desertos do planeta, você pega lá o mapa mundi, vê lá os grandes desertos, você vê que a latitude da floresta amazônica ela é compatível com a latitude de grandes desertos do planeta. Mas por que a Amazônia não virou um deserto? A gente tem a sorte, a questão, né, climática ali, a quantidade de rios que a gente tem na Amazônia, o rio Amazonas, a questão dos rios voadores, mas os rios voadores só se mantêm por conta da floresta em si, né, da mata fechada em si. A partir do momento que a gente começa a fragmentar cada vez mais a Amazônia, a gente vai ver o que? A água desaparecendo. E como a Amazônia tem solo pobre e raso, uma sucessão ecológica secundária aqui vai ser difícil, gente. Quanto mais fragmentada a Amazônia estiver, a sucessão ecológica secundária vai ser mais difícil. Por quê? Porque a gente dificulta, né? A gente muda muito aquela questão original da floresta. Não é igual um cerrado que pega fogo, mas 2/3 da biomassa do cerrado é subterrâneo, né? A Amazônia não tem grande biomassa subterrânea. As raízes, geralmente, até da Amazônia, elas crescem lateral, ali, né, que o solo é pobre e raso. Já no cerrado são raízes profundas. Então, aquela mata superficial do cerrado que pega fogo, o cerrado consegue se recuperar por conta da sucessão ecológica secundária. Lógico que isso leva vários anos para acontecer, décadas, centenas de anos, talvez, né, para acontecer. Mas como a gente vê um ambiente cada vez mais fragmentado e algo trazendo para a atualidade que pode aparecer para vocês, efeito de borda no Pantanal. O Pantanal é o bioma atual que está sendo mais fragmentado atualmente, né? Foi o bioma atual que mais sofreu com queimadas, não só, né? E o pessoal defende, queimada é natural. Tem queimada natural ali no Pantanal? Tem, mas é mais raro, né? É mais comum a queimada natural no Cerrado, no Pantanal não, né? Então, muitas queimadas, e muitas até criminosas ali na região do Pantanal. Isso está fazendo com que a água do Pantanal vai desaparecendo, né? Então, o efeito de borda é isso, né? E aí, e cita uma estratégia de manejo. A palavra manejo, né? É uma palavra importante aí também para o teu repertório, né? Que possa reduzir esse efeito de borda, né? Ou seja, uma ferramenta, uma palavra que traga, né, aí uma solução que vai reduzir,
E ele pode, ao invés de usar a palavra reduzir, usar a palavra mitigar. O que é mitigar? Mitigação significa reduzir o impacto. Eu não vou resolver o problema, porque fragmentação de hábitats vai sempre existir, mas talvez a gente possa desacelerar o desmatamento, né? Pensando em medidas de reflorestamento, né? Então, a mitigação, ela é uma palavra muito utilizada que precisa estar no teu vocabulário. Mitigar significa reduzir o impacto, né? E aí a gente tem aqui o que eu trouxe, né? Uma resposta modelo, lógico que eu não queria que você escrevesse tudo isso, eu vou trazer, né, uma resposta acima do esperado para premiar vocês com um texto aí. O efeito de borda ocorre em áreas de transição entre ambientes que são naturais e aqueles ambientes que estão sendo explorados, modificados. Nessas regiões, há o aumento de luz solar. Você vai derrubar uma árvore, você não tem mais aquela sombra, né? Isso vai mudar na questão de fatores abióticos, variações de temperatura, menor quantidade de chuva. Desmatou, a água vai embora, gente. Reflorestou, a água volta. Né? Impressionante isso. E a maior ação de ventos, né? Aquela árvore que protegia do vento já não protege mais, né? Formava como uma barreira ali, criando condições menos estáveis. Então, o que estava estável já não é mais estável. Isso favorece espécies oportunistas, espécies invasoras. É tipo você pensar num ambiente que estava saudável e agora está doente. Né? Quando a gente está doente, talvez parasitas oportunistas possam, né, prevalecer. Ah, estou com uma pneumonia viral. Tem risco ainda de você desenvolver a pneumonia bacteriana, né? Já que você está numa unidade de terapia intensiva onde tem risco de contaminação com superbactérias. Então, são espécies oportunistas, né? Desfavorece espécies típicas do interior da mata, né? A mata já não tem mais o coração da mata, né? O interior da mata. Adaptados a microclimas mais constantes. Como consequência, ocorre redução de biodiversidade, alterações nas cadeias alimentares, perda de serviços ecossistêmicos. Gente, anote isso aqui, ó. Essa palavra aqui também é importante. Professor, o que é um serviço ecossistêmico? Tudo que você retira da floresta é um serviço ecossistêmico. Se eu retiro, hoje a gente falou, né, do quinino. Se eu retiro o quinino da Amazônia para tratamento da malária, isso é um serviço ecossistêmico. Então, a gente não vai proibir a gente tirar o quinino da Amazônia, porque a gente depende disso. Se eu uso a madeira para produzir um móvel, isso é um serviço ecossistêmico. Então, a gente não pode ficar sem usar a madeira. Mas como que a gente pode explorar uma floresta de uma maneira sustentável? Então, o serviço ecossistêmico ele é importante. Né? Eu uso madeira, né? Eu uso substâncias com poder farmacológico, né? Substâncias farmacológicas, cura do câncer, né? Muito estudado a partir de substâncias que vêm de plantas, tratamento da malária, eu falei do quinino, né? Substâncias farmacológicas, substâncias como o curare, que tem poder anti-inflamatório, vem de planta. Então, a gente tem esse serviço ecossistêmico. Até a sombra é um serviço ecossistêmico. Até a questão que ele falou aqui, né? A ação do vento, formar uma barreira, né? A mata ciliar está ali protegendo o rio. Né? Então, tudo que você pode tirar de uma floresta como um bem para a humanidade é um serviço ecossistêmico. A água, né? Que a gente tira de um ambiente, de uma Amazônia que tem a água que a gente possa utilizar, é um serviço um serviço ecossistêmico. Então, imagine uma pergunta. Cite serviços ecossistêmicos. Vamos falar, o que é um serviço ecossistêmico? Tudo que você pode usufruir a partir desse bioma. Tá? Ah, eu posso pescar e a partir da pesca eu tenho peixe, tem comida. É um serviço ecossistêmico. Tá? Mas como que a gente pode manter esse rio saudável? Né? Tem a época da pesca, tem a época que a gente não deve pescar. Né? Então, tudo que a gente pode retirar de uma floresta, que pode trazer um bem para a humanidade, isso é um serviço ecossistêmico. Desde a madeira, da água, né, da questão da sombra, tudo que uma floresta pode, não só uma floresta, né, gente, pode ser, às vezes, uma região de campo, o Pampa Gaúcho lá, né, tem lá aquela questão, tudo que a gente pode retirar desse bioma. Só que daí entra a questão, e como retirar, mantendo
esse bioma para gerações futuras, né? Mantendo a sustentabilidade, o uso sustentável, né? Então, por isso eu trouxe essa palavra serviço ecossistêmico na resposta. Não esperava que você escrevesse serviço ecossistêmico. Isso aqui foi uma provocação, né? Foi um aumento de repertório que eu quis trazer para vocês. Daí ele coloca polinização. A polinização é um serviço ecossistêmico, né? Que nem sou eu que estou tirando. Os insetos fazem isso de presente para nós, né? Isso vem de presente. A polinização, que é um mutualismo, né? Porque é um casamento que vem de milhões de anos atrás, que traz uma coevolução das angiospermas com os insetos. Então, quando a gente fala de polinização, a polinização é um mutualismo, porque não é um casamento que vem de hoje, é um casamento que vem de milhões de anos atrás, que trouxe a coevolução das angiospermas com os insetos, né? Que são os principais agentes polinizadores. Dispersão de sementes, nos ajudando aí, né? Aqui a gente tem a questão da dispersão do pinhão, né? Se pode falar da gralha azul, da cutia, principalmente a cutia, né? Ali na questão de enterrar as sementes, a cutia até mais do que até a gralha azul, nessa questão de enterrar os pinhões, e a cutia ela não vai lembrar de todos os pinhões que ela enterrou. Então, alguns vão germinar e vão dar origem aí a novas araucárias, né? Então, para reduzir o efeito de borda, nós pensamos no quê? Né? Na parte da mitigação agora. Podemos criar zonas de amortecimento com vegetação nativa. Então, a gente fala, ó, essa região aqui não deve desmatar. Então, com o estudo, a gente pode dizer, olha, essa região aqui não pode ser desmatada, porque ela é uma região que amortece, né, o impacto da fragmentação. Ou até mesmo corredores ecológicos, porque o corredor ecológico, imagina você construindo uma estrada no meio da Amazônia. Cara, essa estrada, né, ela precisa comunicar os dois lados da floresta que foi separado. E como que a gente comunica os dois lados? Para que as espécies que estão desse lado encontrem a espécie para poder reproduzir. Você cria corredores ou subterrâneos ou passarelas. Né? Esses corredores ecológicos são passarelas. E essa passarela, ela até pode ser de cimento, mas é importante que ela seja maquiada com características do bioma, né? Para que a espécie possa migrar, para que ela possa passar por esse corredor ecológico, né? Então, se imagina trincheiras subterrâneas ali, né? Ou passarelas com características naturais para que o animal, para que o ser que está ali, ele possa entender que, opa, eu posso passar por aqui, não vou passar pela estrada, né? Até tem o risco de atropelamento e acidentes, mas ele teoricamente, essa região vai trazer uma possibilidade de comunicação, né? Reduzindo a perda de biodiversidade, né? Ligando esses fragmentos. Então, como é que a gente pode ligar esses fragmentos? Corredores ecológicos. Então, olha quanta informação aqui numa única resposta. Você aprendeu o que é efeito de borda, você aprendeu o que é serviço ecossistêmico, e você aprendeu a importância dos corredores ecológicos. Até fazendo um gancho para onde a Federal geralmente vai trazer também, né, a questão da genética, né, uma questão de ecologia com genética. Isso permite o fluxo gênico, né, porque vai permitir o cruzamento dessas espécies ainda. Aqueles dois fragmentos que ficaram isolados, que podem, ao longo de milhões de anos, trazer uma questão de especiação, não mantendo o corredor ecológico, ele mantém a reprodução, ou seja, ele mantém o fluxo gênico característico do bioma original, né? E o deslocamento de fauna. Então, ele vai permitir que a fauna possa se deslocar através desse corredor ecológico. Então, muita informação importante aqui, né? Critérios de correção que eu coloquei. O aluno explicou as alterações ambientais causadas pelo efeito de borda, 2 pontos. Relacionou o efeito de borda à perda ou alteração de biodiversidade, mais 2 pontos. Apresentou estratégia de manejo adequada, né? De manejo seriam essas soluções que a gente pode trazer. O corredor ecológico, tudo isso é manejo, né? A questão de você permitir essa ligação de fragmentos. Então, com certeza, gente, a questão de manejo, a palavra corredor ecológico ali, nessas duas palavrinhas, ela seria algo esperado nesse critério aqui, né? Então, apresentou estratégia de manejo adequada, o federal até provavelmente colocaria. O aluno menciona o uso de corredores ecológicos, né? Poderia já ser papo reto no critério dessa questão, tá?
A Luísa trouxe aqui, essa fragmentação pode causar isolamento reprodutivo? Sim, né? Exatamente. Trazendo para a genética, né, a gente pode imaginar isso, como eu falei, às vezes a federal não vai colocar uma questão só de efeito de borda. Talvez a letra A sim, mas a letra B ela traga ali alguma coisa já conectada com a genética. Se você tem fragmentos, você está falando de isolamento, né? Se eu tenho a especiação alopátrica, né? Porque a palavra alo significa separado, né? Pátrica tem a ver com pátria. Pátrica, né? Alo significa o quê? Separação. Então, quando você fala de especiação alopátrica, você está falando o quê? De uma especiação que começa primeiro com o isolamento geográfico. E esse isolamento geográfico pode ser a fragmentação, né? Essa fragmentação foi o quê? Foi uma estrada que foi construída. Agora, a gente está vendo a discussão, e a gente vai ver cada vez mais, por conta da COP30, da questão da exploração de petróleo numa área de Amazônia, né? Você tem os políticos que vão defender que o Brasil deveria explorar de maneira sustentável, porque isso pode trazer riqueza, né? E é algo que a gente pode avaliar, olha, né? Você vai ter os políticos mais ambientalistas que vão dizer não deve explorar petróleo em área de região amazônica, né? O pessoal lá do Amapá, os políticos da região do Amapá, pode ser de direita ou de esquerda, gente. Os políticos da região do Amapá, eles vão ser favoráveis a essa exploração de petróleo, porque isso vai trazer mais riqueza, principalmente para aquela região, né? Eu tenho acompanhado e eu vejo tanto político mais de esquerda, mais de direita, ambos estão defendendo a ideia, não, vamos buscar uma maneira sustentável de usar aqui, né, os recursos de petróleo da Amazônia, o serviço ecossistêmico da Amazônia, né, mas de uma forma que a gente possa trazer a sustentabilidade também, né? Outros ambientalistas vão dizer, não tem como ser sustentável, você vai explorar petróleo aqui numa região amazônica, isso vai fragmentar ainda mais o ambiente, o habitat, né? Então, a gente vê isso, que essa fragmentação, ela vai impedir esse fluxo gênico. E impedindo o fluxo gênico, diminuindo o deslocamento de fauna, isso pode, ao longo de um período prolongado, tá? Porque a especiação, ela não acontece do dia para a noite, né? Você vai ter duas espécies separadas, você vai ter a mesma espécie, foi separada, né? Só que essa mesma espécie, ela vai estar sujeita a quê? Imagine que esse ambiente ficou mais um ambiente de floresta, esse ambiente mais um ambiente de mata. O que acontece? Mutações acontecem ao acaso, de tempos em tempos, de maneira aleatória. Uma mutação que favoreça um ambiente mais de floresta, não vai favorecer um ambiente mais de seca, mais de savana, sei lá, né? Então, a mutação... Toda vez que acontece uma mutação, quem me diz se essa mutação é boa ou ruim? A seleção natural. Então é por isso que você tem peixe cego em cavernas. Porque o olho gasta energia. E o peixe que é cego em caverna, para ele não faz diferença ter o olho, né? Inclusive, ter o olho vai ser um gasto inadequado, né? Por que ter o olho se na caverna é tudo escuro? Então se diz, por que só tem peixe cego na caverna? Não é... É porque ele foi selecionado lá como mais adaptado. O peixe que nasce cego numa região fora de caverna, ele é selecionado, né? Ele é eliminado, porque numa região fora de caverna o olho é importante. Então, esse gasto metabólico com o olho é importante, né? Então, não é que só surge peixe cego na caverna. Então, essa mutação, toda vez que ela surge, quem me diz quem é mais adaptado? É a seleção natural. Então, ao longo do tempo, você vai selecionando características a certo ponto que a barreira geográfica pode levar ao isolamento reprodutivo, né? E o surgimento de novas espécies, tá bom? Então, veja a profundidade dessa questão, né? A gente fez conexão aqui não só com a ecologia, mas pode ir para a botânica, né? Pode ir para a zoologia, falando de espécies animais, espécies vegetais, pode conectar com a COP30, que é o tema do ano, né, aí, e pode conectar com a genética facilmente. Na próxima questão, então assim, gente, palavras importantes, serviço ecossistêmico, manejo, né, mitigação, efeito de borda, corredores ecológicos, tudo isso é importante, tá?
principalmente Enem. Enem vai trazer muito essas palavras aí. A questão 2, epigenética e lamarquismo, para quem já é mais experiente, já está mais calejado, digamos assim, né? Já é uma questão mais de boa. Epigenética estuda mudanças na expressão gênica que não alteram a sequência de DNA, ou seja, não cabe epigenética e mutação na mesma frase, né? Porque epigenética não tem nada a ver com mutação. Ela não muda o DNA, ela muda a expressão. Ela não muda o azão, azinho, o tesão, né? Adenina, timina, citosina, guanina. Ela não muda essa sequência de bases nitrogenadas. Ela faz com que o gene fique ligado ou desligado. Então, aqui tem que aparecer a palavra gene ligado, gene desligado, né? Então, a epigenética estuda mudanças na expressão gênica que não alteram a sequência de DNA, mas que podem ser influenciadas por fatores ambientais. Alguns popularizam a ideia de que a epigenética comprova o lamarquismo. Veja que eu coloquei entre aspas, né? Porque não é bem isso também. Teoria segundo a qual características adquiridas seriam herdadas. E aí eu coloquei, explique como a epigenética realmente atua. E por que ela não é uma validação direta do lamarquismo. Ela não valida o lamarquismo, né? Letra B. Cite um exemplo de modificação epigenética e como ela pode ser revertida. Por que ela não valida o lamarquismo? Por mais que ela ressuscite a discussão lamarquista, né? Ela não valida o lamarquismo. Porque o Lamarck, quando ele falou da herança dos caracteres adquiridos, ele falou do ponto de vista genético. Não existia o conhecimento da epigenética na época. Então, esse é o raciocínio central aqui, né? O que a gente espera que o aluno escreva? Que a epigenética não valida o lamarquismo, porque na época do Lamarck, ele defendeu que a herança dos caracteres adquiridos era pela genética, a nível genético. Isso é errado, né? A gente está falando que aqueles genes que eu consegui ligar durante a minha vida, por questões epigenéticas, eles podem ser herdados. O meu filho pode nascer, né, por herança epigenética, com um gene que, teoricamente, né, ele não se expressava em mim, mas que ao longo da minha vida ele se expressou por um estresse, por uma guerra que eu vivi, né, por uma situação que eu vivi. Aquele gene que estava desligado em mim, ele foi ligado, e esse gene que agora está ligado, ele pode ser passado a um gameta também ligado. Então, o meu filho pode receber esse gene já ligado, né? Essa expressão gênica pode aparecer no meu filho. Então, herança dos caracteres adquiridos pela epigenética, né? O que não valida diretamente o Lamarck. E aí eu coloquei aqui como resposta, né? Assim, também uma resposta acima do esperado, tá, gente? Pensando sempre em dar repertório para vocês, provocar vocês, né? A epigenética envolve modificações químicas no DNA ou nas histonas, com metilação e acetilação, que alteram a expressão do gene, sem modificar a sequência de nucleotídeo. Então, não é mutação. Ele não muda a sequência de bases dos nucleotídeos, né? Ele vai mudar a expressão. Giovanni, o que é metilação? Vamos lá. Quando você fala de cromatina e cromossomo, né? Cromossomo, o DNA está totalmente compactado e ele está inativo. Quando se fala de cromatina, tem uma parte da cromatina que é a eucromatina. Isso aqui é a eucromatina. Eu significa verdadeiro, ou seja, é o gene ativo. Lá na célula beta do teu pâncreas, o gene da insulina, ele está ligado, ele está na forma de eucromatina. Então, aqui eu consigo ver a sequência, adenina, timina, citosina, guanina, né? Agora, quando ele está na forma de heterocromatina, significa que ele está compactado. E esse gene vai estar o quê? Inativo. Heterocromatina, o gene está desligado ou inativo. A sequência de base aqui, adenina, timina, citosina, guanina, está totalmente compactada, totalmente não, né? Mas está mais compactada do que a eucromatina, vai estar totalmente compactada no cromossomo, né? Na cromatina ele está em algum nível de compactação ainda, mas não totalmente compactada, mas está compactada de um jeito que eu já não consigo mais ler o gene. Se eu não consigo ler esse gene está inativo. Então, lá no neurônio,
o gene da insulina ele vai estar na forma de heterocromatina. O neurônio tem o gene da insulina? Tem. Todas as células do nosso corpo têm os mesmos genes. O que muda, quais interruptores estão ligados, quais estão desligados. Né? Quais genes estão ligados, quais estão desligados. Isso vai fazer o quê? Com que cada célula tenha suas características próprias, né? Dependendo de quais genes você liga ou desliga, isso vai ser um neurônio, vai ser um hepatócito, vai ser uma célula beta do pâncreas, né? Vai ser uma célula do tecido epitelial. E o que é metilação? Quando você tem uma porção aqui, né, o grupo metil ligado numa porção especial do DNA, isso faz com que esse interruptor, com que esse gene fique desligado. Agora, se eu tiro a metilação daqui, aí entra o que ele chama de acetilação, né? O que era uma heterocromatina vira uma eucromatina. E pode acontecer o contrário também. O que era uma região de eucromatina, ele pode metilar. Então, aquele gene que deveria estar ativo, agora está inativo. Ou seja, um gene que deveria estar ligado, desligou. E se esse gene for um gene que protege contra câncer? Quer dizer que agora eu tenho uma predisposição maior a desenvolver câncer. E aquele gene que estava desligado, agora está ligado, né? Então, agora eu vejo que o interruptor ele mudou, né? Eu brinco de interruptor como se fosse vários interruptores, né? Então, aqui você tem agora uma região de eucromatina que deveria ser uma região de eucromatina que virou heterocromatina, ou seja, uma região que deveria o gene estar ativo, ficou inativo. Se esse gene for um gene de proteção, eu perdi essa proteção. Aquele gene que deveria estar desligado, mas ele ligou, né? Isso aqui deveria estar desligado, mas ele ligou. Pode ser que a partir de agora eu produza uma proteína que vai me desenvolver uma doença autoimune, né? Tipo a tireoidite de Hashimoto, que a gente produz uma proteína que ela mimetiza a proteína da tireoide. E a tireoide pode usar essa proteína que é mímica e aí não tem a mesma função da proteína que a tireoide precisa. E aí ela, né, por competição, ela usa a proteína sem função e aí isso leva a uma tireoidite de Hashimoto, né? Então, a gente tem aí a metilação e acetilação, ou seja, metilação quando o gene está desligado, a cromatina está na forma de heterocromatina. Essa metilado, ele está desligado. Acetilação quando o gene está ligado. Tá? A cromatina, ela está compactada, mas a ponto que eu ainda consigo ler o gene. Adenina, citosina, timina, guanina, né? Aqui ele vai estar compactado a ponto que eu já não consigo mais ler o que está escrito, né? Muito mais compactado, mas ainda menos do que o cromossomo, tá? Essas mudanças podem ser influenciadas pelo ambiente, em alguns casos transmitidas às próximas gerações. No entanto, não validam diretamente o lamarquismo, pois a herança epigenética é limitada e depende de mecanismos específicos. Enquanto o lamarquismo propunha a transmissão universal de características adquiridas sem base molecular conhecida ainda na época, né? Ou seja, não se falava em epigenética. Vamos dizer que não se falava nem em genética, né? Até porque, por isso que ele coloca, eu gosto de colocar esse paralelo aqui, né? O Lamarck publicou o estudo dele em 1809, gente. O Mendel nem tinha nascido. Quem estava nascendo em 1809, então aqui ele publica a filosofia zoológica. Filosofia zoológica, tá? Esse é o maior trabalho do Lamarck. Isso aqui é Lamarck. Então, Lamarck não tinha conhecimento nem de genética, tá? O que se falava ali era tudo algo desconhecido. Né? Acreditava na hipótese do homúnculo, dos pangenes, da herança da mistura, né? O Mendel vai nascer em 1822. Mendel nasce aqui. Quem está nascendo em 1809 também é o Darwin, tá? Darwin nasce em 1809. Gente, isso aqui dá uma palestra motivacional impressionante. O pai da evolução está nascendo quando um dos maiores trabalhos da evolução estavam sendo publicados na época. Imagina você falar, cara, como que eu vou ser o melhor médico do mundo se já existem vários médicos fodas no mundo? Cara, quer algum exemplo melhor do que isso? O cara que hoje é o pai da evolução nasceu no ano que o Lamarck publicou o maior trabalho dele sobre evolução. Né? Você fala, tem trabalho melhor do que o Lamarck? Vai nascer, né? Tá nascendo o pai da evolução aqui.
E o Mendel vai nascer em 1822, ou seja, na época que o Lamarck falava de herança dos caracteres adquiridos, não tinha nem a genética ainda. Então, por isso que coloca aqui características adquiridas sem base molecular conhecida ainda, né? Mendel vai morrer em 1884 e a genética ainda, né, não é tida como, ele não é tido como pai da genética, um gênio. Mendel só vai ser reconhecido em 1901, né? Então veja, ele vai falar, mas ainda não tem genética, não tem epigenética bem definido ainda, né? Isso vai demorar ainda muito tempo. Por isso que não valida o que o Lamarck fala. O que o Lamarck fala sem um conhecimento, né? Ainda inexistente da época. Tá? Aí a gente traz aqui, né? O lamarckismo, então, propõe a transmissão universal de características adquiridas sem essa base molecular conhecida. Então, exemplo, metilação de genes supressores do tumor. Então, aquele gene que ajuda a me proteger contra câncer, ele foi metilado, ele ficou inativo, devido à má alimentação. Isso é verdade, Giovanni? Né? O que são substâncias carcinogênicas? Talvez o cigarro ele não vai causar o câncer por uma mutação direta, mas talvez por uma metilação de um gene que deveria estar ativo e foi metilado, né? Essa modificação pode ser revertida com dieta adequada ou fármacos que removem a metilação, restaurando a expressão do gene. Então, olha, vocês médicos do futuro, né? Talvez vocês vão poder fazer uma pesquisa, um levantamento genético do teu paciente e falar, cara, teu gene supressor de tumor está inativo. Vou te passar uma medicação, um tratamento que vai voltar a expressão desse gene que vai te proteger contra o câncer, né? Então, a gente vai falar de ativação e inativação de genes. Inativar aquele gene que está fazendo produzir uma proteína que está desenvolvendo a doença autoimune, ou ativar aquele gene que me protege contra um tumor, por exemplo. Tá? Muito massa isso, cara. Então, assim, isso aqui é para provocar um pouco vocês, para ver o que vocês, né? Se tudo que vocês estudarem agora no ensino médio, para passar em medicina, vocês vão ver, talvez no futuro você vai falar, cara, o Giovanni falou isso, e é o futuro, né? A CRISPR é o futuro, a epigenética é o futuro, né? A medicina a partir da epigenética é o futuro. Só que aqui tem que tomar cuidado, né? Existem aí os pseudos cientistas que vão falar de epigenética, né? De uma forma pseudocientífica. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Então, o conceito de epigenética foi explicado corretamente, não pode aparecer mutação aqui, tá? Então, ligação, liga gene, desliga gene, metilação, acetilação, né? Justificativa clara sobre por que não valida diretamente o lamarquismo. Exemplo correto de modificação epigenética. Se pega dois irmãos gêmeos, um fuma, o outro não fuma, né? Um tem, né, o seu ecossistema de poluição, vive num centro urbano, o outro não tem seu ecossistema de poluição. Então, o que acontece com o DNA no ambiente de poluição? O mesmo DNA no ambiente saudável. Isso já é comprovado, né? Mudanças epigenéticas podem acontecer ali, né? O soldado que foi para a guerra, né, ficou doente, teve depressão, teve estresse, né? O filho já nasce com estresse. Então, isso herança dos caracteres adquiridos pela epigenética, e não pela genética daí, tá? Agora vai ser mais rápido, a gente vai estourar um pouquinho o nosso tempo, mas vai ser mais rápido aí, mas fiquem à vontade de perguntar também, tá, gente? Questão 5. Na epistasia, um gene pode inibir ou modificar a expressão de outro, alterando o fenótipo final de forma diferente do previsto pelas leis mendelianas clássicas. Lembrando que epistasia é uma interação gênica, que está dentro da segunda lei de Mendel ainda, tá? Por isso, leis mendelianas clássicas. Então, quando fala genética mendeliana, a interação gênica entra na genética mendeliana ainda, né? Na agricultura, compreender epistasia ajuda a desenvolver variedades com maior resistência a doenças, melhor adaptação a condições ambientais e características de qualidade, como a cor e sabor de frutos. Na medicina, o estudo da epistasia auxilia na compreensão da predisposição genética a doenças complexas, na identificação de alvos para terapias gênicas e na previsão da resposta a medicamentos, permitindo tratamentos mais personalizados. Então, até você vai falar o cara lá que faz, né, o técnico agrícola, vai estudar epistasia, né?
O agrônomo, engenheiro agrônomo, vai estudar epistasia. Explique o conceito de epistasia e como ele difere da dominância simples. Aqui eu coloquei só, né, para também não ficar uma prova muito longa, eu coloquei só a letra A. Aí veio aqui, né? Epistasia é a interação entre dois genes diferentes, onde um gene chamado de epistático, ele tem poder de inibir ou modificar a expressão fenotípica de outro que é inibido, né? Esse que é inibido a gente chama de hipostático. Isso difere da dominância simples, que ocorre entre alelos do mesmo gene. A epistasia envolve locos, né? Loci é a mesma coisa que loco gênico. Isso envolve locos gênicos diferentes, loces distintos. Então, você vai ter, por exemplo, em cães labradores, né? O cão labrador deveria ter pelo preto, porque ele tem o gene para a cor do pelo, que é preto ou marrom. Mas aí tem o gene epistático, que tem a reação em cascata, né? Que a partir desse gene o cachorro produz uma enzima. Quando ele produz a enzima, há pigmentação de pelo. Quando ele não produz a enzima, não tem pigmentação de pelo. Então, esse gene, como ele está associado à produção de uma proteína que é importante para a pigmentação do pelo, esse gene ele tem controle sobre esse outro gene, que estão em locos distintos, né? Isso é epistasia. Então, é uma interação gênica onde um gene tem poder de inibir a expressão do outro, né? Na agricultura, conhecer epistasia permite desenvolver variedades resistentes a pragas, adaptadas a diferentes climas e com atributos de qualidade. Na medicina, agora vai para a área de vocês, auxilia na compreensão de doenças que são muito complexas, identificação de alvos terapêuticos, ou seja, envolve a parte de tratamento, e personalização desses tratamentos, né? Aí eu coloquei o exemplo clássico, né? Epistasia em labradores, um gene define a cor do pigmento, que é o gene B, Bzão é o preto, né? O Bzinho vai ser o marrom, e outro que controla a deposição. O Ezão permite a produção de determinada proteína que está associado à pigmentação, ou seja, se tem o Ezão, vai ser preto ou marrom. Agora, se ele for Ezinho, ele não produz a proteína associada à pigmentação e ele vai ser albino. É o famoso labrador dourado, né? Homozigose recessiva Ezinho impede a deposição do pigmento, resultando em pelo amarelo, dourado, albino, independente do que tem, se é preto ou marrom, né? Inclusive, o dourado, você descobre se ele deveria ser preto ou marrom pela cor do focinho. Se ele for amarelo, dourado, caramelo, né? E o focinho for preto, quer dizer que foi um cachorro preto inibido. Se o focinho for marrom, é um cachorro marrom que teve a sua cor inibida, né? O aluno falou da definição de epistasia, né? Distinguindo ali da dominância simples. Exemplo adequado e bem explicado, né? Então, não é que ele tem poder de controle, não é exatamente que ele controla, mas a partir desse gene, eu produzo uma proteína que pode estar associada à deposição de pigmento de outro gene, né? E a ausência dessa proteína, então, vai fazer com que não tenha a deposição do pigmento. A próxima questão, a questão 4. Em atletas de alta performance, o sistema respiratório precisa garantir eficiente troca gasosa para suprir a demanda elevada de oxigênio. Alterações na pressão parcial dos gases e na frequência respiratória são fundamentais para manter o desempenho. Descreva o caminho percorrido pelo oxigênio desde a inspiração até a sua utilização pelas células musculares. Básico, né? Aí aqui vem uma provocação na letra B, né? Aqui aumenta o nível. Explique como o aumento da frequência respiratória ajuda a manter o equilíbrio ácido-base durante o exercício intenso, tá? Aí eu trouxe como resposta também, um pouquinho acima da média aqui, o oxigênio entra pelas vias aéreas superiores, nariz. Detalhe, tá, gente? A boca, ela não é considerada um órgão oficial do sistema respiratório, por mais que a gente consiga respirar pela boca. Mas a gente pode respirar pela boca, né?
mas de preferência pelas vias aéreas, nariz, as narinas, que vão filtrar o ar, vão umedecer o ar, vão aquecer o ar, né? Passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, chegando até os alvéolos. Lá ocorre a difusão do oxigênio para o sangue, onde se liga a hemoglobina. O sangue oxigenado é transportado até os capilares musculares, liberando oxigênio para as células, também ali no processo de difusão, né? Que ocorre, que utilizam na respiração celular aeróbia nas mitocôndrias. Né? Então, chegamos até as mitocôndrias, o oxigênio receptor final de hidrogênios e elétrons lá na cadeia transportadora das mitocôndrias. Né? Não falamos nesse nível, né? Mas chegamos até o músculo, como ele pediu. Né? Veja, o caminho até onde ele pediu. Durante o exercício intenso, a maior produção de CO2 leva à acidose metabólica. Né? O que acontece? Você vai desviar isso aqui, né? Aumenta CO2, o CO2, ele vai se misturar ali com a água, né? Vai formar ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico é o gás do refrigerante. Só para você lembrar que o gás do refrigerante é instável, né? Quando se abre o refrigerante, ele faz aquele barulhinho de gás desprendendo. Então, ele forma o ácido carbônico. Por que eles colocam o ácido carbônico no refrigerante? Porque tem as bolinhas de gás lá, né? Tem as bolinhas de CO2 lá. Então, ele se dissocia no caso agora aqui, ele vai se dissociar em prótons H+, mais bicarbonato, que é HCO3-, né? Isso daqui ajuda no equilíbrio ácido-base, né? Então, HCO3-. Só que quanto mais prótons H+ a gente tem, isso diminui o quê? Diminui o pH. Torna o quê? Mais ácido, né? O sangue fica mais ácido. Ao mesmo tempo, você tem a possibilidade, né, do tampão bicarbonato aqui, tá? Então, quando você direciona essa equação para a direita, você está levando a um processo de alcalose ali, metabólica, mais prótons H+. Então, o que coloquei ali, ó? Durante o exercício intenso, a maior produção de CO2 leva à acidose, ou acidose metabólica. O aumento da frequência respiratória acelera a eliminação de CO2. Então, agora a gente vai fazer o contrário. Acelerando a eliminação de CO2, essa equação acontece para a esquerda. Porque você sabe que 70% do CO2 ele é transportado via íons bicarbonato. Então, quando esse bicarbonato chega lá nos seus alvéolos pulmonares, o que vai acontecer? Você vai jogar esse CO2 para fora, né? Então, a maior parte do gás carbônico ele é transportado no nosso sangue na forma de íons bicarbonato. Então, ele está descrevendo a equação, né? Então, se a gente acelera a eliminação de CO2, a gente vai direcionar agora essa equação para a esquerda, né? Formando menos prótons H+, ó, reduzindo a formação de ácido carbônico e mantendo o pH sanguíneo adequado. Então, se eu direciono essa equação para a esquerda, eu formo menos próton H+, né? E aí, isso também forma ácido carbônico, que lá nos alvéolos pulmonares a gente consegue daí pegar esse CO2 agora e jogar para fora, tá? Beleza, gente? Então, essa questão aqui, ela traz uma situação aí importante. Lembre-se da anidrase carbônica, que é a enzima, né, que tem dentro das hemácias. A anidrase carbônica é uma enzima que tem ali dentro das hemácias que vão, né, essa reação, essa formação do ácido carbônico aqui, ele acontece dentro da hemácia, só que daí o bicarbonato ele vai para o sangue, ele não fica dentro da hemácia, né? Então, a reação química acontece dentro da hemácia, mas o bicarbonato e próton H+, eles vão lá para o sangue, não fica dentro da hemácia, né? A anidrase carbônica só faz a reação química ali, tá? Beleza? Questão 5, mais de boa, né? Para quem é mais calejado, beleza, né? As queimadas liberam grandes quantidades de CO2 para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Estratégias de mitigação, né, ou seja, de redução de impacto, incluem metas de carbono zero. A China fala em carbono zero até o ano de 2050. Uso de tecnologias e práticas de sequestro de carbono. Falei para vocês que eu fiz um evento agora num grupo de engenheiros,
tem uma pós-graduação aqui em Curitiba, a maior pós-graduação do Brasil para engenheiros e arquitetos fica aqui em Curitiba. E como a gente tem muito engenheiro e arquiteto se formando rapidamente, né, os caras chegam no mercado de trabalho e descobrem que eles têm que aprender. E aí eles vão fazer pós-graduação, né, vão aprender concreto, vão aprender patologia de obra. E aí a maior pós-graduação do Brasil para engenheiros e arquitetos fica aqui em Curitiba, cursos online ou presenciais. E aí fui eu lá fazer a abertura do evento, né, usando mágica, experimento científico, e fiquei lá assistindo as palestras dos caras, e aí o cara lançou um cimento, né, uma empresa, se eu não me engano, acho que São Paulo, lançou um cimento que sequestra carbono, né? Não que o cimento sequestra depois de pronto, né? Na fabricação do cimento vai carbono, vai CO2, né? Então ele consegue, na fabricação do cimento, usar gás carbônico. Isso não vai interferir na qualidade do cimento e vai sequestrar ali uma quantidade significativa de gás carbônico. Então o cara consegue dizer, olha, produzir um cimento amigo da natureza, né? E então a gente consegue ver que não é só o biólogo que está com esse, né? O empresário tem que se preocupar, porque a empresa dele tem que ser limpa, né? Se ele polui, como que ele vai fazer para limpar essa poluição, né? Como que a China vai conseguir chegar no carbono zero em 2050? Não é que ela não vai liberar mais CO2. Alguém vai sequestrar esse gás carbônico para a China, né? E o Brasil, como tem grandes regiões de floresta ainda, pode ganhar com isso, né? Explique como as queimadas afetam o ciclo do carbono e o balanço climático. Como a gente já falou do efeito de borda, aqui vai ser um complemento, né? Cite uma estratégia natural e uma tecnológica para o sequestro de carbono. Olha a tecnológica aqui. Você pode citar esse exemplo aí, né? E aí, vamos lá, ó. Lógico que eu não, como é uma coisa que eu mesmo aprendi recente, né? Talvez ninguém cite isso, né? As queimadas oxidam rapidamente a matéria orgânica, liberando o gás carbônico e outros gases de efeito estufa, aumentando sua concentração na atmosfera e agravando o aquecimento global. Essa emissão imediata rompe o equilíbrio do ciclo do carbono, já que a recomposição florestal e a recaptura do carbono pode levar décadas. Aqui é sucessão ecológica secundária, né? Estratégia natural, reflorestamento. Sempre, galera, melhor coisa para você sequestrar gás carbônico é o reflorestamento, tá? E manter áreas verdes, né? Conservação de áreas verdes, reflorestar, diminuir o desmatamento, conservar aquilo que a gente tem de área verde. Estratégia tecnológica, captura e armazenamento de carbono, né? O famoso CCS aí, captura e armazenamento de carbono, que retém CO2 emitido por indústrias e armazena informações geológicas, né? A gente pode falar, né, a questão aí desse CCS, eu sei que eu já estou devendo alguns artigos para vocês, né? Mas esse CCS, ele está na lista aqui para eu produzir lá um artigo que envolve essa questão tecnológica de você capturar, né, o carbono. A outra questão tecnológica, sabe esses pontos de ônibus que tem esse luminoso? Eu vi algo parecido, só que ao invés do luminoso, era um aquário de algas. Imagine cada ponto de ônibus tem um aquário de algas. E essas algas vão estar fazendo o que ali? Sequestrando carbono, né? Principalmente em grandes centros urbanos. Então, centro de Curitiba, ao invés de você ter um luminoso, você tem um aquário, né? E esse aquário está ali fazendo o quê? Sequestrando carbono. Mas não é um aquário com peixe, é um aquário com algas, né? Essas algas, né, que têm grande capacidade de sequestrar gás carbônico, mais do que elas liberam, né? Então, isso ajuda, é um processo tecnológico, tá? Professor, Oi. Essas construções que fazem com parede verde, né, com plantas e tal, se encaixa como natural ou como tecnológico? Acho que é tecnológico, né? Isso, ele é meio híbrido, né? Porque ao mesmo tempo que você está... mesmo a questão da alga. Não é comum se ter alga no centro de Curitiba, no centro de cidade, né? No centro urbano. Você está usando um ser natural, mas você está usando um processo, um estudo
que envolve uma tecnologia, cara, se elas são fixadoras, as maiores fixadoras, sequestradoras de gás carbônico do planeta, né? Por que não colocar elas em grandes centros urbanos? Vamos melhorar a oxigenação ainda de centros urbanos, né? Então, isso é híbrido, né? Entra como ao mesmo tempo Mas que você poderia usa ter um exemplo ali, no caso, de captura Sim, de carbono. exatamente, né? Vai trazer a questão do sequestro. Tudo que a gente fala de reflorestamento é mais do que manter a floresta. Por quê? Da onde que vem a massa das árvores? Uma plantinha, né? Pequenininha, que vai virar uma árvore de 50 metros de altura lá na Amazônia. Da onde que vem a massa dela? Quer dizer que ela vai ter que sequestrar muito carbono na forma de CO2 e converter esse carbono em matéria orgânica para crescer, para engordar, né? Então, toda essa massa de 50 metros de altura de uma árvore, de 30 metros de altura de uma árvore, vem de todo esse carbono que ela converteu um carbono inorgânico e organificou esse carbono em forma de matéria orgânica, né? E quando a gente tem a queimada, então a gente imagina que todo aquele carbono que foi sequestrado durante toda a vida da planta vai voltar para a atmosfera, né? Eu não coloquei aqui, mas tem ainda a questão, usando essa mesma equação aqui, gente, ali, né, quando a gente fala, eu apaguei, da questão da acidificação do oceano. Porque, vamos lá, ó, se a gente está liberando mais gás carbônico, esse gás carbônico também mistura com a água do rio, com a água do mar, né? Isso forma o que na água do mar? Isso forma ácido carbônico, H2CO3, que vai se dissociar em prótons H+, mais HCO3 menos, que é o bicarbonato. Quanto mais gás carbônico o oceano está sequestrando, está fixando, isso está diminuindo o pH do oceano. Então, aqui a gente está falando de acidificação do oceano, né? Porque o ecossistema marinho, ele também fixa gás carbônico ali, né? Ele também pega esse gás carbônico, que mistura com a água, né? Forma fixa não, né? Não seria a palavra correta, mas também usa esse gás carbônico, que está sendo aumentado, né? E vai ter ali a diminuição do pH da água, né? Levando ali a questão da acidificação do oceano, né? Questão 6, questão clássica, né? O sistema BO e o fator RH são fundamentais em transfusões sanguíneas e gestação. A incompatibilidade RH entre mãe e feto pode causar doença hemolítica do recém-nascido, ou também chamada, né, eritroblastose fetal. Eritro é vermelho. Ó, por que eu chamo de eritroblastose? Eritro significa vermelho. Blastose, blasto significa algo que é embrionário. Ou jovem. Por isso, quando se fala lá, vamos estudar tecido ósseo. O que é um osteoblasto? Osteoblasto é uma célula jovem óssea, né? Uma célula que ainda está, né, se desenvolvendo. O que é um condroblasto? É uma célula cartilaginosa jovem. Por que eu chamo lá, durante as clivagens do embrião, eu chamo de blastômeros? Blasto significa que é uma fase embrionária, é uma fase jovem, né, de desenvolvimento embrionário. Mero significa parte, então eu estou falando de partes do embrião. O zigoto que se divide em 2 blastômeros, né? Então, você tem essa tradução aqui. O que é eritroblasto? Blasto é algo a nível de desenvolvimento do embrião. Eritro vai afetar as células vermelhas do embrião. E ose é uma doença, né? Associado à patologia. Então, eritroblastose fetal. E descreva a importância da tipagem sanguínea para, né, o sistema BO em transfusões. Então, aqui não precisa, a princípio, ele falou ABO, não precisa falar do sistema RH. Sistema RH é uma coisa, sistema BO é outra, né? Professor, mas tinha espaço e eu complementei. Beleza, né? Então, resposta da questão 6, a incompatibilidade RH ocorre quando mãe RH negativo tem contato com sangue RH positivo, né? Lembrando que o fator RH, você pega lá a hemácia da criança, a hemácia da mãe é a hemácia
A mãe é RH negativo, né? Se a menina é RH positivo, não tem risco dela pensar nessa doença no filho. Então, 15% das mulheres são RH negativo, 85% são RH positivo. Então, 85% das mulheres não vão se preocupar com essa doença. Mas quando a mãe é RH negativo, o pai é RH positivo, né? Se o pai tem o fator RH, que é a hemácia, tá? Não é a bolinha da genética, não. Então, aqui você tem a hemácia que não tem o fator RH. Aqui você tem a hemácia que tem o fator RH. Isso aqui é um glicocálix. É um aglutinogênio. É uma glicoproteína que fica na membrana das hemácias. Então, o pai tem o fator RH. O pai é RH positivo. O que acontece? Tem o primeiro filho. Quando tem o primeiro filho, e se o filho nasce com o fator RH, com certeza, né? Esse filho tem ali o fator RH. O que acontece? A hemácia dessa criança não passa para a mãe. A placenta não deixa passar uma hemácia. Então a mãe não sabe que está esperando um filho positivo, um filho incompatível com ela. Então, se a gestação for tudo normal, esse primeiro filho não vai ser afetado. Por quê? Porque a hemácia do filho não passa para a mãe, né? Mas no momento do parto, essa mulher vai acabar entrando em contato com as hemácias do filho. E quando essa mãe entra em contato com as hemácias do filho, esse filho já nasceu, já está lá no colo da enfermeira, do pai, né? Esse filho não vai desenvolver a doença. Ele não tem mais contato com a mãe a nível sanguíneo, né? Mas esse filho, ele serviu para, a gente diz, sensibilizar a mãe. A mãe percebe que tem o quê? Um fator que ela não conhece, né? Um antígeno ali, que é o fator RH, e ela vai começar a produzir anticorpos. Só que essa produção de anticorpos, ela não é rápida. Isso aqui demora pelo menos 2 semanas, 15 dias, para a mãe começar a produzir anticorpos. Então, esse tempo de sensibilização não é da noite para o dia. O que os médicos fazem? Sabendo, né, que a mãe é RH negativo, que o pai é positivo, fez o teste ali da criança, viu que a criança é positivo, antes que sensibilize a mãe, eles aplicam um soro nessa mãe. O nome, vocês podem pesquisar depois, né? O nome comercial desse soro é Rogan. Não é uma vacina, tá, gente? É um soro. Esse soro é um soro anti-RH. E aí eles vão perguntar para vocês, o que esse soro faz? O soro, ele destrói as hemácias da criança. Meu Deus, mas não vai matar a criança? Não, a criança já nasceu. Vai destruir as hemácias da criança que ficaram no sangue da mãe. Destruindo as hemácias da criança que ficaram no sangue da mãe, a mãe não vai chegar a ser sensibilizada, porque se vai destruir as hemácias antes da mãe produzir os anticorpos, que demora 15 dias, 2 semanas, né? Então, o que o soro faz? Ele destrói as hemácias do bebê, que ficaram na circulação materna, impedindo essa mãe de ser sensibilizada. Mas daí quando ela tiver o próximo filho, professor, aí lembre, o soro, ele tem uma ação terapêutica, né? E ele não tem uma resposta prolongada. Então, quando tiver o próximo filho, vai ter que fazer o processo de novo, né? Se tiver um filho positivo. Então, ali, né? Pode atravessar a placenta. Ó, a hemácia da criança não passa para a mãe, mas quando ela tiver o próximo filho positivo, o que vai acontecer? A mãe que não recebeu o tratamento com o soro Rogan, ela foi sensibilizada. Então, ela produziu o quê? Anticorpos. Anti-RH. Então, ela chega a produzir os anticorpos anti-RH. Como ela produziu os anticorpos anti-RH, os anticorpos passam pela placenta. E aí essa mãe vai começar a atacar aquele filho que está ali. Imagine a organogênese bombando, gente. Quanto que esse filho não precisa das hemácias dele para transportar o oxigênio ali e tal, né? Que está recebendo da mãe, né? Ele não está com o pulmão funcionando ali, né? Mas ele está recebendo oxigênio da mãe. Quanto que essa criança não precisa, né? Dessas hemácias trabalhando e a mãe vai estar destruindo as hemácias dessa criança. Por quê? Porque ela tem os anticorpos anti-RH que ela produziu quando ela foi sensibilizada com o primeiro filho. Então, por isso que geralmente é o segundo filho que vai ser afetado. Para o primeiro filho ser afetado, essa mãe, ela tem que ser sensibilizada ainda durante a gestação, ou seja, a mãe teve uma hemorragia. Então, você só vai pensar nisso se o exercício falar que essa mãe teve uma hemorragia,
Mas geralmente a nível de ensino médio a gente não entra nesse conflito, né? O exercício vai dizer uma mãe que nunca foi sensibilizada anteriormente, ou seja, né, não sofreu transfusão sanguínea, que fez com que ela fosse sensibilizada. Então aqui, ó, sendo negativa, ela produz anticorpos anti-RH, desde que ela seja sensibilizada, que gestações futuras com feto positivo podem atravessar a placenta e destruir hemácias fetais, causando doença hemolítica do recém-nascido, com anemia, e que teria até risco de morte. E aí, a parte da letra B, né? Na tipagem, ABO, a transfusão incompatível provoca aglutinação e hemólise das hemácias transfundidas, podendo levar a choque e falência renal, motivo pelo qual a compatibilidade é obrigatória. Gente, eu sei que vocês que estão aqui comigo, eu não menosprezo. Eu sei que vocês são muito inteligentes pela provocação que vocês fazem comigo. E eu preciso fazer isso aqui. Imagina que uma pessoa tem sangue A. Para o sistema ABO, é diferente do RH, tá? Porque se a pessoa tem sangue A, significa que na membrana das hemácias dela tem o quê? O glicocálix do tipo A. Né? E diferente do sistema RH, essa pessoa já nasce com anticorpos o quê? Ela já nasce com anticorpos anti-B. Diferente do sistema RH, tá? Porque quem é RH negativo não nasce com anticorpos. Só vai produzir anticorpos se for sensibilizado. Essa pessoa é A, e o que aconteceu? Essa pessoa, ela vai receber transfusão sanguínea de uma pessoa que é B. Um erro, né? A pessoa que é B tem aqui o quê? Tem aqui o glicocálix, o aglutinogênio, a proteína, né? A glicoproteína do tipo B. E já nasce com anticorpos o quê? Já nasce com anticorpos anti-A. Né? Nem precisava colocar aqui. Já nasce com anticorpos anti-A. Quando se faz um exame de sangue, vamos lá, o que você acha que você tem mais? Né? Você estuda lá os elementos figurados do sangue, então lá, tá sangue, né? Você estuda lá sangue, você aprende que 45% do sangue são elementos figurados. Elementos figurados. Que 55% do teu sangue é plasma, né? Que 90% do plasma é água, mas deixa o plasma para lá, vem para cá agora. Desse 45%, os livros de biologia falam que 45% é hemácia. A matemática do livro de biologia está errada, né? E o restante, não sei que restante, é glóbulo branco e plaqueta. Ou seja, os livros de biologia querem dizer que quase que 45% do que a gente tem de elementos figurados é hemácia. E a gente tem uma pequena quantidade só de glóbulo branco e de plaqueta, comparado com a hemácia. Então a gente tem muita hemácia. Guarda esse pensamento na tua cabeça. Isso significa que você tem muito mais hemácia do que você tem de anticorpos. Então eu pergunto para você, o que vai acontecer? Esse cara que tem sangue do tipo A vai receber o sangue do tipo B. Ele tem risco de morte por quê? São os anticorpos dele que vão destruir as hemácias do doador, ou são os anticorpos do doador que vão destruir as hemácias do receptor? Alguém arrisca? Eu falei para vocês que a gente tem uma quantidade muito menor de anticorpos em relação à hemácia. Então, essa pessoa que está recebendo meio litro de sangue, em meio litro de sangue, a quantidade de anticorpos dessa pessoa é desprezível, gente. A quantidade de anticorpos anti-A aqui não chega a ser considerável. Você está falando só de meio litro de sangue. Mas aqui você está falando do corpo inteiro da pessoa. No corpo inteiro da pessoa, 6 litros de sangue, 5 litros e meio de sangue, a quantidade de anticorpos, ela já é mais significativa, tá? Do que meio litro de sangue. Então, o que vai ser destruído aqui não é as hemácias do receptor, são os anticorpos que estão presentes nos 6 litros de sangue que essa pessoa tem,
que vão começar a perceber, opa, tem glicoproteína aqui do tipo B. E se ele é anti-B, ele vai começar a destruir as hemácias do receptor, do doador. Né? Você fala, mas qual o problema de destruir as hemácias do doador? A aglutinação, a palavra aglutinar significa colar. Já fez um caramelo? Quando você faz um caramelo, é exatamente a aglutinação das hemácias. Imagine a caramelização das hemácias. Elas vão colando, elas vão colando, elas vão colando, e esse sangue vai virando um caramelo. Você acha que isso vai ser filtrado? Não. Isso vai levar a uma insuficiência renal. O rim não consegue filtrar um caramelo, né? Um sangue caramelizado. E esse paciente que está recebendo a doação vai ter morte renal, vai ter falência renal, né? Então, o que é destruído aqui? Né? O que acontece? São as hemácias do doador que são destruídas, porque no corpo do paciente, a quantidade de anticorpos, ela acaba sendo, né, mais significativa do que no meio litro. Nesse meio litro de sangue vem muita hemácia, com uma substância que ele não reconhece como uma substância normal do corpo dele. Então, ele vai destruir essas hemácias, né? Vai aglutinar. Aglutinar significa caramelizar, né? Formar ali tipo um caramelo. E aí isso não é filtrado, né? O Anderson colocou aqui as imunoglobulinas que passam a placenta são a IgG. Isso, né? Imunoglobulinas do tipo G, tá? Inclusive, eu tenho aqui já, isso anotei na semana passada, IgG e IgM, né? Que eu quero, principalmente dessas duas, falar para vocês. E para fechar, gente, deixar vocês descansarem também, já vi que a filha ali já está querendo dormir, né? A questão Já 7. passou da hora dela dormir, na verdade. Né? A minha já está dormindo aqui. A questão 7. A vacina da malária utilizada em países africanos, como a RTS, coloquei aqui o nome, se vocês quiserem pesquisar, isso vem como repertório, né? Foi desenvolvida para o Plasmodium falciparum, espécie mais letal e prevalente na África. No Brasil, a maioria dos casos é causada pelo Plasmodium vivax. Então já temos um motivo por que não trazer a vacina da África para cá, né? O Plasmodium vivax apresenta hipnozoítos, formas latentes que permanecem inativas no fígado e podem reativar semanas ou meses após a infecção, causando recaídas. Essa fase latente não ocorre no falcíparo, o que facilita o foco de vacinas nesse último, né? E aí, explique como apresenta de hipnozoíto, como eu dei o repertório, eu posso cobrar, tá? Ah, eu não vi falar de hipnozoíto, mas esse repertório foi dado, então eles podem cobrar isso como critério. Influencia as estratégias de combate à doença e cite 2 medidas aí, a parte básica, né, de prevenção da malária. Combate ao inseto vetor, tal, aquela história que a gente conhece. O Plasmodium vivax apresenta hipnozoítos, são as formas latentes no fígado, que podem reativar semanas ou meses após a infecção, causando recaída sem nova picada de mosquito. Isso dificulta o desenvolvimento de vacinas que são eficazes, pois o parasita consegue escapar da resposta imune. Já o falcíparo, alvo das vacinas, né, que foram desenvolvidas lá na África, não apresenta essa fase latente. E a prevenção daí é combate ao inseto vetor, uso de inseticidas, repelente, telas em portas e janelas, eliminação de criadouros, e caso a pessoa já esteja doente, né, um tratamento, né, que é feito com a cloroquina, hidroxicloroquina, que comprovadamente mata protozoário, né? Não mata vírus, mas mata protozoário. Gente, agora é com vocês. A forma ativa é o esporozoito, exatamente, né? O esporozoito, quando o mosquito ele vai picar, mosquito infectado, ali nas glândulas salivares do mosquito, ele tem o esporozoito. Cai na corrente sanguínea, porque ele dá aquela cuspidinha antes, né? Passa pelo fígado, ali nos hepatócitos, e ali, né, ele tem ali uma primeira fase de modificação, que ele sai do fígado já como merozoito, e esse merozoito daí vai para as hemácias, né? E daí,
merozoíto, chega um momento que a hemácia sofre o processo de rompimento, de tanto merozoíto tem o processo de rompimento, nesse rompimento liberam toxinas no sangue, e essa toxina, ela vai ocasionar aquela febre acima de 40 graus, né? Por isso que a malária é conhecida como febre alta, febre palustre, cesão, né? Dependendo da região aí, chama de cesão também. Então, o rompimento da hemácia libera a toxina com esses merozoítos que vão infectar novas hemácias. E alguns desses merozoítos, se forem sugados por mosquito que não está infectado, esses merozoítos, né, eles vão originar os gametócitos no mosquito. Gametócito origina gameta. Então, lembre-se que no caso da malária, o hospedeiro definitivo é o mosquito, porque a fase gamética, né, de reprodução sexuada é dentro do mosquito. Tá? Fechou, minha gente? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Estou à disposição aqui agora. Acho que tranquilo, professor. Por mim Tranquilo? aqui. Beleza. Então, obrigado aí pela presença de vocês, Isabela, Maria Beatriz, Luísa, Ana Paula, né? E até Eu ia amanhã. perguntar uma coisa que só se vai que é dúvida de mais alguém, né? Tem mais algum exemplo de epistasia fora do labrador? A epistasia fora do labrador, clássica não, tá? Não? Ele Tá. pode trazer algum exemplo, assim, de alguma doença, alguma coisa, Mas seria mas muito aí ele vai específico te dar daí, um né? contexto, tipo o hipnozoito ali, tá? Ele vai te dar um Tá. contexto, Uhum. né? Entendi. Então, por isso, quando a gente fala de epistasia, falou de epistasia clássica, a gente vai falar de labrador, né? Beleza. Até deixa eu anotar aqui exemplos de epistasia na espécie humana. Epistasia humana. Tá? Que tem, tá? Mas vou falar para vocês, não é uma coisa que eu estudo corriqueiramente assim, Uhum. então por isso que ele vai trazer como repertório para gente. A não ser que você seja médico tal, especializado naquela coisa, né, naquela situação, né? Mas assim, até de cabeça assim, não lembro algo para citar. Então ele tem que trazer um contexto ali para gente. Então falou de epistasia, geralmente epistasia recessiva, e aí você tem epistasia de galinha, né? Na pena Da de crista de galinha. galo? Não, Não, da da crista crista de de gene galo é complementar, gene né? É complementar. verdade, é verdade. Crista de galo, ele entra como genes complementares. Mas você tem a galinha que deveria ter a pena colorida e ela é inibida. Tá? Ela vai. Tá. Daí, mas assim, o que eu vou pesquisar para vocês é de epistasia na espécie humana. Tem o que eu citei do olho, né? Que é epistasia dupla, da cor do olho lá. Não lembro. Na, na aula de epistasia, ali, da aula passada, né? Talvez não assistiu essa. A cor do olho, ela não é simples, igual a gente fala, porque a cor do olho, ela envolve herança quantitativa, porque quanto mais melanina, mais é escuro o olho, né? Uhum. E ela envolve epistasia dupla, porque o castanho domina o verde. Então, e domina o azul. O castanho domina os dois. Domina no sentido de controle, né? Então, já temos uma epistasia aqui, tá? Então, tem o castanho, não manifesta o verde, não manifesta o azul. Que legal. E aí, o verde vai manifestar quando? O verde vai manifestar quando não tem o castanho. E o verde tem epistasia sobre o azul. Entendi. Então, tendo gene para verde, e não quem interessa tem o o azul. olho meio castanho, cor de mel, que não é nem verde, nem azul, nem castanho? Porque ele vai envolver 4 genes, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o Bzão, não interessa o que tem do lado, ele vai ser castanho. Bzão determina castanho. Que é o gene BEI, né? E o GEI. B e G. BEI e GEI. Ele chama assim, né? Então, tendo o gene Bzão, não interessa o que tem aqui. Tem Bzão, Bzão ou Bzinho, Gzão ou Gzinho, Gzão ou Gzinho, né? Então, tem Bzão, não interessa, é castanho. Uhum. Aí, vamos supor, Bzinho, Bzinho. Então, aí você tem o Gzão. Certo. Não interessa o que tem aqui, vai ser verde. Sim. Né? Para ser azul, tem que ser Gzinho, Gzinho. Nossa.
Entendi. Tem que ser Bzinho, Bzinho, Gzinho, Gzinho. Né? Entendi. Daí é o azul. Nossa. Então o azul E é fora dominado isso, pelos tem dois. várias tonalidades de azul, várias tonalidades de verde, tem um verde que é amarelado, tem um castanho que é Sim. claro, que meu pai e minha filha tem castanho, cor de mel. O meu castanho é super escuro. Aham. Mas agora Então eu é fiquei isso. intrigada com isso. Diferença quantitativa, né? E epistasia dupla. E a Então minha tem uma irmã genética bem tem um complexa olho de aí. cada cor e um deles fica cinza de vez em quando, né? Sim. Olha só, Nossa, velho. fica cinza. É lindo Então eu a comentei cor dessa verde dela. epistasia na espécie humana, né? Que eu me lembro agora, foi acho que a única que eu comentei ali na aula passada, Ah, né? tá tudo Da bem, cor do então. olho, né? Mas em Beleza. relação à doença, deve ter alguma coisa, sabe? Mas Aham. são aquelas doenças que a gente aprende no exercício, vem como Não, tranquilo. repertório, né? Uhum. E não tem problema nenhum, não vou me procurar, nunca ouvi falar, tá, mas qual que é o contexto, né? Que a questão está trazendo. Ah, ela está querendo me falar de uma epistasia, né? Então ela vai trazer uma doença e falar que um gene controla outro, daí, opa, né? E Aham. aí, uma outra epistasia que pode aparecer é da pena de galinha, né? Uhum. E daí pode ser colorida, e é engraçado que ela é colorida ou branca. E daí você vai ter uma proporção de 13 para 1. Nossa. 13 branca para uma colorida, quando você cruza os heterozigotos. Por quê? Porque é colorida ou branca, né? Então existe a branca, mas existe a branca inibida também. Então você aumenta muito a branca, né? Aí Entendi. dá uma proporção de 13 para 1, não, 13 para 3, né? Que tem que fechar 16, a segunda lei, né? Com 16 possibilidades. 13 para 3, né? Tá. Então essa é a proporção da pena de galinha, Nossa, cara. Não né? tem Então, pena assim, livro de de biologia vão várias trazer a pena cores. de galinha ou vão trazer a parte dos labradores. Não, tranquilo. Um exemplo que eu não coloquei em aula, acho que eu não coloquei, ou se eu coloquei, não lembro agora, mas eu coloquei com certeza na lista para vocês, é da pena de periquitos, periquito australiano, Caramba. que entra numa questão complementar, quase que envolvendo uma epistasia ali também, né? Uma situação especial, mas aí eu até coloquei, né, na resposta ali para vocês, explicando uma tabela, explicando por que não é epistasia, né? Aham. Por que entra como gene complementar. Mas o periquito australiano pode aparecer também. Mas eu digo para vocês, o que vai aparecer? Pena de galinha, né? Vai Uhum. aparecer o periquito australiano ou vai falar da surdez humana, que é uma questão de gene complementar? Geralmente a surdez humana acaba sendo mais viável porque tem a Aham. ver com a espécie humana, né? Claro, claro. Muito melhor. Giovanni, deixa eu Beleza? aproveitar antes que eu esqueça. Você vai estar no aulão do Biro? Dia 20, acho que é 20 de Não, esse do Biro, não. Ou ele não conversou comigo ainda, né? setembro? Acho que 2, mas acho que é 20 e pouquinho de setembro. Setembro? Ou eu estou Não, confundindo. Posso estar confundindo as datas, porque tem o é aulão do Biro e o aulão do Rafa e do André. do Então Rafa, isso. Aham. eu quero ir nos dois. E o que eu vou fazer agora é o super, né? Que eu vou gravar para vocês e vou disponibilizar para vocês, super intensivo, para a gente continuar aqui com as aulas ao vivo, né? Do extensivo ali. E a gente está para fazer uma reunião aí para ver a questão, né? Se a gente vai fazer alguma coisa de aulão também, tipo os meninos lá estão fazendo, né? E daí eu sei O que para a Denis segunda combinou com o fase, Sol, alguma coisa assim, mas eu não. Parece que vai ter todas as matérias, mas eu não vi quem que vai ser convidado. e daí para a segunda fase a gente está conversando de fazer oferecer algo presencial também ali no estúdio do Redação de Campeão, que fica ali no Batel, né? Oferecer os dois, né? Ele vai gravar e vai, para quem quiser o presencial, eu acho que cabe lá, não sei quantos alunos lá, 15, 20 no estúdio dele lá, né? Então, daí a ideia é fazer os dois. Pode ser que nesse aí, né, do presencial, daí a gente. Então, a gente tá para fazer uma reunião, pode ser que saia alguma coisa aí pelo clube dos professores, né? Tá bom? Beleza. Tá bom. Beleza. Beleza. Tchau, gente. Até Boa mais. noite. Tchau, bom Tchau, descanso. tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite.